Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 4 de novembro, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos o dia de um santo de nossa igreja, São Carlos Borromeu. Você conhece a vida de São Carlos? Não conhece, quer conhecer? Então acesse o link aqui em cima do seu vídeo, para você poder conhecer um pouco mais da vida desse nosso santo. O evangelho de hoje, continuando, Lucas, capítulo 14, é o versículo do 25 ao 33. E diz assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, não caminha atrás de mim. Não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus deixa claro que para segui-lo é preciso uma opção radical por ele, dando-lhe preferência total. É uma decisão radical que nós devemos tomar. Seguir Jesus requer muitos outros sacrifícios. Como eu sempre falo, o cristão hoje é como um atleta. E ele precisa se preparar, precisa deixar muitas coisas de lado para estar sempre em forma. E o cristão tem que fazer muitas renúncias. Não consegue seguir a dois deuses. Ou você realmente acredita, confia em seu Deus e segue tudo aquilo que ele vos pede. Esse desapego que ele nos fala aqui nessa palavra é desapegar não só a família, é desapegar as coisas que o mundo aqui nos oferece. Qual que é os 2 mandamentos que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor a Deus é incondicional. É sobre todas as coisas, sobre seu filho, sobre seu pai, sobre sua esposa, sobre seu marido. É sobre tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Do fundo do seu coração, como algumas leituras nos falam. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Então esse compromisso de seguir, de ser um discípulo de Jesus, requer muito sacrifício. E às vezes as pessoas começam e se perdem no meio do caminho. Aí procuram outras religiões que seja mais fácil, mas o Cristo é o mesmo. O sacrifício ainda é o mesmo. Como ele diz nessa parábola:
Se você realmente vai construir uma casa, então você tem que prever o que você vai gastar. Senão você começa a construir e não termina. E assim também é a nossa missão aqui dentro da igreja. Esse seguimento que nós fazemos a Cristo Jesus. Temos que medir se nós teremos condições ou não de continuar nessa caminhada. E na primeira leitura de hoje, continuando ali em Filipenses, nessa carta de São Paulo, lá no capítulo 2, o versículo 12 ao 18, diz assim: Meus queridos, como sempre fostes obediente, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhei para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. É Deus que realiza todo o nosso querer, todo o nosso fazer. Fazer tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio dessa geração depravada e perversa, na qual brilhais como os astros do universo. Então, o que ele nos pede aqui nessa carta de São Paulo? Fazei tudo. Como nós reclamamos de tudo o que acontece em nossas vidas, como nós queremos colocar culpado, escolher culpado em tudo que nós passamos, em tudo de mal que acontece conosco, que muitas vezes foram escolhas, mas escolhas que nós também um dia fizemos. E queremos colocar a culpa nos outros, onde os únicos culpados são nós, que escolhemos os nossos caminhos. Então o que Cristo nos fala é preparai, estar pronto para seguir esse caminho que Ele quer traçar. Ele vai te dar a vida eterna, mas temos que carregar, como Ele diz, cada um carregando a sua própria cruz. A cruz, o peso da cruz, são as escolhas que nós também fizemos durante a nossa caminhada. E essa cruz, cada um de nós temos que carregar. Não existe graça, não existe glória se nós não passarmos pelo caminho da cruz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.